E eu quero aproveitar e já receber o nosso amigo Alan dos Santos, que está na sala conosco. Muito bom dia, Alan. Como é que você está, meu amigo? Eu vou te chamar para esse papo e eu já vou colocar a Bia Kicis. Quero fazer um papo bem informal e aberto aqui entre nós e a deputada federal Bia Kicis, e também aproveitar e já receber. Bom dia, deputada federal Bia Kicis. Muito obrigado Bom por estar com a gente dia. aqui no Show da Manhã. E já queria começar agradecendo a sua participação e também a sua postura no Congresso Nacional, a maneira como a senhora tem conduzido as pautas mais importantes em defesa da liberdade de expressão, em defesa da liberdade de imprensa. E eu queria começar, Bia, perguntando para você sobre como você enxerga o estado de coisas hoje no nosso no âmbito do Congresso Nacional, em termos de bastidores, se tem alguma coisa que a gente precisa saber. Por quê? Porque ontem, Bia, eu fui num evento onde estava o deputado Marcel Van Hatten. Era um evento de empresários, né? Tinha empresário do mercado financeiro, tinha banqueiro, tinha empresário chinês, tinha, sim, tudo, né? E gente, assim, umas 80 pessoas, quase 100, um pouco mais até, muito ricas, muito, né, influentes também no âmbito econômico. E o Marcel fez a palestra dele, eu fui fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu perguntei para a plateia: vocês conhecem a história da Débora, dona de um salão de beleza, que escreveu Perdeu Mané na estátua, lá na Praça dos Três Poderes, na Estátua da Justiça, e que está presa, né, dentro desse julgamento, pseudo-julgamento insano do 8 de janeiro? Uma pessoa só levantou a mão. Fora, óbvio, quem estava lá, o Adrilles, a Camila, e o próprio Ferri e o Marcel Van Hatten. Mas a gente tem um desafio muito grande, Bia, nas nossas mãos. Eu queria te ouvir sobre isso também. Nossa, sabe o que acontece? A imprensa não faz a sua parte. A imprensa agora se tornou militante e ela ou não informa ou ela desinforma. Então, olha que absurdo. No nosso país, tantas pessoas e pessoas, como você falou, pessoas influentes, não conhecer essa história da Débora, que é uma das histórias mais tenebrosas que nós estamos vivendo hoje. Não é? Então, as pessoas possivelmente leram o Processo de Kafka, leram 1984, Revolução dos Bichos, e não sabem que é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, assim, é muito grave. Isso é bastante preocupante. Eu fico um pouco mais animada quando eu vejo, por exemplo, o New York Times, a mídia estrangeira já repercutindo o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, isso é mais reconfortante para a gente, porque nos dá esperança de que as nossas ações, Marco Antônio, e aí eu tenho que aqui citar o seu caso, que você é uma pessoa que tem lutado tanto conosco fora do Brasil, em missões fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Parlamento Europeu, no Congresso americano, para levar essas notícias do que está acontecendo aqui, fazer denúncias. É a solução, nós temos que furar a bolha. Agora, grande culpada disso, não tem dúvida, é a mídia. Eu queria já estender o bom dia para o Alan, que não consegui falar direito bom dia para ele. Bom dia, meu amigo Alan dos Santos. Tudo bem com você? Eu estou adorando o seu plano de fundo, Alan dos Santos. Que alegria esse plano de fundo, meu caro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem não tá, né? Eu, ser bem sincero, sabe que eu não minto. Nós iniciamos o projeto da revista Timeline junto com a Kombi e teve um cancelamento logo na primeira semana. E na sequência conseguimos fazer um outro meio de pagamento, também foi cancelado. E ontem, ou anteontem, eu tô sem conseguir nem contar os dias, meus olhos estão bem vermelhos. Estresse está pesando, porque tem que pagar a conta, tem que pagar aluguel. A academia do Terça Livre foi cancelada e a gente está usando uma gambiarra para poder manter as assinaturas.
E ouvindo, né, a deputada, eu concordo contigo, deputada, que é o problema da imprensa, mas eu me questiono se o público quer uma imprensa livre. Né? Porque se o público quisesse uma imprensa livre, eu acho que nenhum jornal independente estaria passando dificuldade. O livro Jornalistas e Revolucionários, ele é quase uma bíblia obrigatória para todos os jornalistas formados em universidades no Brasil, e foi escrito pelo Paulo Bilinski, não, perdão, Paulo Bilinski é o deputado, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é quase parecido o sobrenome. E ele foi ministro do Lula. Se vocês botarem no Google aí agora, Bernardo Kucinski. Bernardo Kucinski. Isso. O Bernardo Kucinski. Ele escreveu esse livro e ele relata como as mídias independentes revolucionárias sobreviveram durante o período do regime. Eles eram divididos em dois grupos, né? Uns viviam do dinheiro dos partidos políticos e outros viviam se infiltrando nas mídias tradicionais e, com isso, ganhando dinheiro por meio do discurso mais moderado entre os revolucionários. E a discussão entre eles era se era para viver com a ajuda do partido ou se era para continuar o trabalho de infiltração. Vocês podem observar que até hoje esses dois grupos existem e o grupo eficaz foi o grupo que se infiltrou nos jornais e conseguiu dominar os editoriais, né? Porque a revista Fórum não se compara com a esquerda ocupando um espaço, por exemplo, do Jornal Nacional, como é o que aconteceu hoje. Então, o grupo que queria se infiltrar teve mais êxito, e isso está relatado no livro do Bernardo Kucinski, Jornalistas e Revolucionários. Ele deixa isso muito claro lá no livro. E as mídias independentes hoje, que estão atuando contra o atual regime brasileiro, elas padecem porque não se tem como receber dinheiro, seja por princípios, seja por vias legais, não se tem como trabalhar com braços políticos, e o braço empresarial, como o próprio Marco Antônio acabou de relatar, está literalmente cagando para o que as pessoas estão sofrendo. Eu estou impressionado que ninguém virou para você e falou assim... Eu estou impressionado, Marco Antônio, que ninguém virou para você e falou assim, pô, mas aí essa sua pergunta é exigente demais, ela nunca é a resposta certa, né? Então, porque quando a pessoa está ali vivendo a vida dela, ela está tranquila, né? Não são esses empresários que estão na merda, né, Marco? Não são esses empresários, porque quando o pau torar, entendeu? Esses empresários vão poder pegar o quê? Vou comprar uns 4, 5 postos de gasolina lá nos Estados Unidos, vou comprar um iate, vou abrir um empreendimento em Miami, vou comprar umas casas em Orlando e minha vida que segue. Então, assim, não importa o quanto o regime avance, quanto mais o regime avançar, essas pessoas mais tranquilas estão, porque, assim, elas vão conseguir vender produtos com baixo preço e baixo custo e baixa mão de obra no Brasil. O Brasil vai virar um quintal e ela vai investir o dinheiro dela fora e a vida que segue, entendeu? Quem tá na merda, né, sou eu, você e quem tá nos assistindo. Alan, isso que você falou tem uma consonância com o que o Marco e a Bia falaram, que é o seguinte: eu não acho que todos os empresários, nem todas as pessoas são canárias nesse sentido, indiferentes e omissas. Em grande parte, tanto dos empresários quanto a população de A, B, C, D e E de classe social não sabe o que está acontecendo. Quando a Bia diz que a grande responsável pela desinformação, que é assistente dessa ditadura que a gente está vivendo, é a mídia, ela tem toda a razão pelo seguinte: muitas pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil, tem um esboço tímido de todas as classes sociais. E aí eu endereço uma pergunta, sobretudo a Bia Kicis. Você pode responder também, Alan. Aí eu falo, quem que poderia fazer esse nicho de comunicação para furar essa bolha? Quem sabe o que está acontecendo somos nós, da direita liberal, conservadora, que inclusive estamos sendo perseguidos por essa ditadura. Quem poderia fazer esse nicho de comunicação com a população? Não seria o povo. Você faz, o Nicolas faz, o Van Hatten faz. Mas não poderia fazer o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o governador Romeu Zema, todos os senadores eleitos pelo Bolsonaro, o governador Jorginho. Por que essas pessoas que poderiam estabelecer esse nicho de comunicação e que não aconteceria nada com eles, não podem dizer ao povo brasileiro, que inclusive os elegeu: estamos diante de uma ditadura terrível do judiciário que tem oprimido, massacrado e censurado? Queria que você me respondesse isso, Bia Kicis. Bom, eu acho que... Bom, antes de tudo, eu quero cumprimentar minha amiga Paula Marisa, que está aqui,
que a gente nem dei um oizinho, né? Essa professora tão querida. Faz tempo que a gente não se vê, Bia. Faz querida. tempo. Cumprimentar todo mundo aqui da bancada e o Alan, beijo especial para você, meu amor. É claro que todos deveriam fazer, né? Inclusive, eu tenho uma postura que é de falar com essa mídia trash aí. Então, eu escrevo, mando notas, comunicados, aspas para a Folha, vira e mexe, sai alguma coisa minha na Folha, sai até no... Deixa eu ver, o Globo é menos, mas Estadão, Folha, sai alguma coisa minha, eu dou entrevista na CNN ao vivo, porque eu acho que a gente precisa furar a bolha sim, não dá para falar só entre a gente, não adianta. Então, algumas pessoas criticam, acho que a gente não tem que falar com a mídia, eu acho que nós temos que sempre usar todo o espaço que nos for oferecido, sim. Agora, é claro que o Tarcísio teria que fazer, é o oposto do que ele faz quando ele diz que a gente vive uma democracia maravilhosa, quando ele diz que ele não pretende estar aqui nos próximos 100 anos, mas o Alexandre de Moraes sim, e eles dão risada, né? Jorginho, todo mundo tem que fazer isso, todos os governadores teriam que fazer isso para alcançar mais pessoas, porque é o nosso país. Gente, todo dia o que eu penso, tá? Quando eu olho para as pessoas que estão no poder, quando eu vejo o que acontece, eu penso assim, essas pessoas não tratam isso aqui como se fosse um país. Isso aqui não é um país para eles, tá? Isso aqui é só um meio para eles de se locupletarem, o povo que se lasque, que se dane, que fique na miséria mesmo, porque para eles o Brasil não é um país, é a cozinha da casa deles. E eles querem cada vez se locupletar mais e mais, sabe? É revoltante, é indignante, e isso faz com que muitas vezes a gente chegue até a querer desanimar. Mas aí, meu amigo, é na base da força, da oração, da fé, né, da missa diária, da comunhão diária, que foi o meio que eu encontrei para aguentar essa paulada, tá? É missa e comunhão diárias, tá? É o terço. Eu me apego demais agora de onde vem essa força, para não desanimar e para todo dia conseguir ir em frente, porque, falo para vocês, cara, é um nojo. E uma coisa interessante, eu achei muito legal a pergunta do Adriles. Professora, você tem uma pergunta para a Bia, para o Alan? Eu tenho uma pergunta que pode ser para a Bia, pode ser para o Alan, mas especialmente eu quero ouvir da Bia, porque eu tô batendo numa tecla que é a formação de base e furar bolha, tá? Essas são teclas que eu estou batendo ultimamente. E eu não conto com informação de bastidores. Eu até conheço alguns deputados, eles me seguem nas redes sociais, mas assim, eu procuro fazer a minha análise sozinha com o que eu tô vendo na mídia. A minha impressão é a mesma impressão que qualquer pessoa comum do povo tem, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Mas a impressão que eu tenho, olhando de fora, é que não existe um núcleo estratégico dentro do PL. Eu não vejo ações organizadas. Eu acompanho, inclusive, te vi a última vez na CNN e eu gostaria de ver mais. Mas o que eu vejo da nossa base de políticos eleitos, e por favor não me entendam mal, é óbvio que os políticos têm que usar as redes sociais, volta e meia eles vão estar comentando o assunto do momento, mas são políticos que saíram da torcida, para usar o exemplo que o Eduardo Bolsonaro usou, né? Eles saíram da torcida, entraram em campo, mas estão lá no campo como se fossem torcida. Vou explicar. Eu vejo muitos deputados mais preocupados em comentar a treta do dia do que em fazer essa articulação e falar, por exemplo, sobre a história da Débora lá na CNN, porque eu, do povo, posso reclamar no Twitter, mas vai ser difícil para mim conseguir um microfone na CNN, um microfone na Tribuna, que vai gerar notas taquigráficas, que geram matérias de jornal. Então, eu gostaria de saber se existe algum tipo de articulação ou até mesmo preocupação, porque eu vejo tanto esse furada bolha que a gente precisa fazer com deputados que produzam esses conteúdos que não estão no hype, mas são extremamente necessários para que a gente consiga levar essas histórias adiante, mas também a formação de base ali no diretório municipal, que não é venda de cursos para formar militância, é o partido usando
os milhões de fundo partidário que o PL já ganha para isso, e eu não, pelo menos eu não sei que esse trabalho está sendo executado. Então eu gostaria da resposta da Bia e também do Alan, porque o Alan fala bastante sobre essa formação de base e comunicação. Eu queria ouvir a opinião dos dois sobre isso, se for possível. Bom, você tem toda a razão, mas eu quero aqui dizer o seguinte: as redes, tá, elas são uma extensão da tribuna. Então, eu sou uma pessoa que uso mesmo as redes, tenho mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram, mais de 2 milhões e 400 mil no Twitter, o X, que fez muita falta enquanto esteve fora realmente, Facebook, e acho que é importantíssima essa plataforma para a gente, inclusive para a gente se comunicar com pessoas fora do Brasil, o que tem acontecido. Mas a questão da formação, ela é absolutamente fundamental, Paula. Ontem, eu tive a alegria de entregar os certificados para 42 jovens do curso de formação que nós fizemos aqui pelo PL Jovem. Não foi com apoio do partido, tá? Não foi com fundo do partido, mas, por exemplo, nós conseguimos professores como o professor Paulo Kramer, que é um grande cientista político, que trabalha comigo na minoria. Eu o trouxe para trabalhar comigo na minoria, na liderança da minoria. Ele participou, nos ajudou dando aula, ele e outro professor de direita da UNB, o que é uma raridade. E esses jovens tiveram um curso de formação sobre o que é conservadorismo. E ontem foi a entrega dos certificados, eu fiquei muito feliz. Nós temos feito essas ações, mas isso está muito longe ainda de ser o que a gente precisa fazer. Esse final de semana agora, eu estarei participando também de umas palestras, um ciclo de palestras que estão sendo promovidos pelo Eduardo Bolsonaro sobre a democracia, né? E também os regimes ditatoriais na América Latina, em Cuba. Estaremos aqui com várias pessoas falando, mas o nosso partido tem uma fundação que tem muito dinheiro, muitos recursos, e nós queremos utilizar essa fundação exatamente para dar esse tipo de formação. Isso é muito importante. Então, nós estamos em tratativas no partido para que a gente possa usar esses recursos para a formação das pessoas, que isso é fundamental. Alan, se você quiser emendar também uma resposta a essa questão que a professora Paula Marisa levantou, por favor. É que assim, vamos jogar o claro aqui, né? O que a Paula está falando é nós precisamos de deputados e jornalista, não deputado jornalista e jornalista deputado. Não confundir os papéis, né? Isso é algo que, por exemplo, a esquerda não é um tipo de erro que a esquerda não comete. Se você for observar como que a esquerda vai noticiar as coisas, ela nunca noticia por meio dos deputados, né? Ela noticia por meio da imprensa. E conforme nas redes sociais bombou essa coisa de você colocar ali aquela notícia rápida, né, título e imagem, seja no X, agora o X bem menos, né, mas no Instagram, então vários deputados viram nisso uma via de conseguir grande divulgação. Acho que o primeiro que teve grande êxito com isso foi a Carla Zambelli, e depois teve o outro, Zambelli também, eu não lembro qual é o primeiro nome, e tantos outros, e aí ficou assim, né? Ficou aquele perfil de notícias onde você se informa mais rápido pelo gabinete do político do que pelos jornalistas, porque os jornalistas não têm a equipe que o gabinete do deputado ou do vereador ou do senador, sei lá, tem. E isso é um erro estratégico bizonho, né? Assim, eu olho uma porra dessa e falo assim, realmente falta formação para esse pessoal. E a questão dos cursos, né? Que a Paula falou. Eu mesmo fui uma das pessoas que disse para o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, para ele lançar um curso até mesmo para poder ter fundos para atuar, né? Foi eu quem disse para ele que ele deveria fazer isso, e acho sim que os deputados têm que conseguir mais fundos de via privada para atividades que precisam ser feitas. O que às vezes eu fico incomodado, e aqui eu sendo bem sincero, Paula, é o tal do capitalismo selvagem. Não sei nem se seria capitalismo selvagem, mas é tipo assim, pô, aprendi a ganhar dinheiro, você da mídia independente aí que se foda. Entendeu? Tipo, não tem aquela coisa do grupo socialista, dos comunistas, onde eles sabem muito bem como organizar
e fazer com que todo mundo consiga sair ganhando. E eu tô falando ganhando dinheiro mesmo, tá? É falar a verdade aqui. E aí ganha dinheiro e financia as atividades que precisam ser financiadas para a coisa andar. Sabe? Não se tem essa consciência. Aí o fio diário tem que ficar ali se matando, terça livre tem que ficar ali se matando. E o político, querendo ou não, ele tá ali conseguindo ganhar o dinheiro dele com custo por causa do número de seguidores que ele conseguiu. Isso aqui não é indireto para Nicolas, nem para Gaia, nem para Eduardo. Eu sou muito amigo deles e eu estou deixando bem claro que eles têm que fazer isso. Mas não há, por exemplo, uma união que o público e eu me coloco aqui como público, esperava. Por exemplo, eu liguei para o Marcel Van Hatten no dia que ele fez o discurso lá e perguntei para ele abertamente: que porra é essa que só a Bia estava do teu lado? Eu falei isso. Aí liguei para a Bia também, ela está aqui, ela pode confirmar aqui ou negar. Eu liguei para ela e falei assim: que porra é essa que só você estava lá do lado do Marcel Van Hatten? Né? E aí os dois me explicaram: não, porque o pessoal tá fora e tal, não sei o quê, campanha. Há uma falta de senso de proporção dessa galera que, assim, Alexandre vai continuar fazendo o que quer, Lula vai continuar fazendo o que quer, porque não se tem senso de proporções. O que é uma campanha para porra de vereador e prefeito em comparação com um deputado que recebeu 1,5 de um discurso que ele fez em plenário? Então só tinha a Bia Kicis lá em todo o plenário, tinha mais ninguém para poder estar do lado dele. Se é um esquerdista, todos os deputados estariam lá. E detalhe, o Marcel Van Hatten, quando ele saiu em defesa de todos, nenhum deles era do partido dele. Nenhum. Zero. Sim. Então, assim, vou dar outro relato. Fiquei sabendo que isso foi, inclusive, matéria exclusiva da revista Timeline, que houve uma sessão plenária, sessão especial plenária, para recordar, porque não é comemoração, né? Para recordar o dia trágico do ataque dos terroristas em Israel. A TV Câmara não divulgou. Aí eu liguei para alguns deputados envolvidos e falei assim: pô, como é que vocês não se juntam em 10 pessoas e fazem um statement público repudiando a TV Câmara de fazer um negócio desse e fazer um texto em inglês, português e ainda pedir o pessoal de Israel para colocar em hebraico lá e fazer esse statement público, dizendo: olha, esse governo, esse poder executivo antissemita, esse poder executivo que, além de antissemita, é racista, xenófobo, etc., agora é o poder legislativo também. Então, a gente tem o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, né? Não é de tendências, é de uma decisão antissemita, xenófoba e racista. Aí eu ouvi de alguns deputados o quê? É difícil reunir o pessoal, a gente manda mensagem, o pessoal não se une e tal. Então, assim, se os deputados mas é o trabalho não se unem, deles. não conseguem se unir, o deputado não se une. E eu vou falar uma coisa que é desabafo, tá? Desabafo puro aqui. Ontem eu conversava com o Lacombe Max aqui, eu citei 10 nomes ali que eu sei que não mudou desde o dia que eu conheci até hoje. A Bia era um deles. Eu citei 10 nomes, porque o resto, depois que bota o brochezinho aqui, ó, de deputado, né, fica famosinho, caga pra geral. Ó, se fode aí, ó. Essa é a real, meu irmão.